Nessa primeira lição do terceiro trimestre de 2023, estudaremos aqui a primeira lição, Apocalipse 17, documentada a obra de um poderoso e falso sistema religioso que há muito engana e governa inúmeras nações e povos. Já quero aqui avisar você, professor, que procure administrar o tempo disponível em sala de aula, pois o assunto ele é bem extenso. A paz do Senhor, povo de Deus, para você que é novo por aqui, sou diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical, assim como você. Estamos iniciando hoje o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição de hoje, a nossa primeira lição desse trimestre, tem o tema A Igreja diante do Espírito da Babilônia. Já quero iniciar, faz muito tempo que eu não falo, né? Quem me acompanha aqui sabe, sempre eu gosto de começar o trimestre falando da capa. Você pode observar aí que a capa tem um farol, vemos um farol, que é uma torre que emite luz para guiar ou alertar navios pescadores. O farol, ele dá o que? Orientação, sinalização, proteção ou iluminação em noite de terríveis tempestades sombrias. Veja que esse farol está diariamente sendo arrebatado por fortes e imensas ondas, mas ele continua ali, firme e inabalável. Isso nos traz a ideia que nós, como cristãos neste mundo, somos também bombardeados por essas ondas. Que ondas são essas? São o sistema mundano em que vivemos nesses últimos dias, em que precede a volta de Cristo. Os faróis são como Deus, a luz de Deus que nos adverte e nos conduz. Eles nos guiam e nos mostram para onde precisamos ir, como Deus faz. Na vida real, os faróis não nos alertam sobre perigos iminentes. Quando os capitães do mar sabem que estão perto da terra, onde precisam estar. Mas eles também sabem que perto da terra muitas vezes há rochas, barcos os atingem e eles podem afundar. Os barcos precisam observar os faróis, dizer onde está o prêmio, a terra, mas também onde está o perigo. Pense em um farol e na luz de Deus guiando você através das passagens, ondas, nuvens traiçoeiras. No Salmo 32, versículo 8, Deus diz: Eu vos instruirei e vos ensinarei no caminho que deve seguir. Eu te aconselharei com o meu olhar amoroso sobre você. Deus é o nosso farol. A nossa luz guia. Se pensarmos nele diariamente, ele pode brilhar sua luz e nos dizer para onde devemos ir. A imagem tradicional da igreja como um navio, fazendo de Jesus a luz no farol, guiando a igreja e a alma peregrina para as margens eternas do céu. Esta passagem, em particular, reflete um conceito semelhante a um farol e explica como os cristãos e a igreja devem ser uma luz para todos verem. Como cristãos, somos cheios de luz de Cristo no batismo e somos enviados com a tarefa de trazer essa luz ao mundo, ajudando outras almas a alcançar o destino para o qual todos somos guiados. O farol é uma bela imagem que sempre deu conforto à alma cristã tentando navegar pelo mar da vida para chegar ao porto eterno. O texto áureo diz assim: e na sua testa está escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, versículo 5. A verdade prática nos diz assim: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse, capítulo 17, versículo
do 1 ao 6. Os objetivos da lição é apresentar os significados de Babilônia, elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia e demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, é muito importante. Esse slide vai estar embaixo na descrição do vídeo para seu uso, professor, em sala de aula. Amém? Ok? Então vamos lá. Tópico 1, Babilônia e seus significados. Subtópico 1, a grande prostituta. Acompanhe comigo. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostra-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Apocalipse capítulo 17, versículo 1 e 2. Qual é a identidade da Babilônia, a grande prostituta em Apocalipse? Em diferentes épocas e culturas, a Babilônia se mostra de maneiras diferentes. Na época de João, representava Roma, mas sua expressão mais plena será no final dos tempos, quando se encaminha para o julgamento inevitável. Obviamente, a mulher que João vê é um símbolo de algo. Ela é identificada, antes de tudo, como uma prostituta, com quem todas as nações, reis, governos da terra e os que habitam na terra cometem atos de imoralidade, literalmente com quem se prostituem. É impossível que essa prostituição seja principalmente física, pois é de âmbito global. A influência dessa mulher caída foi e é externa. Além de sua influência sobre os reis da terra, ela tem influência sobre uma grande parcela da população da terra. A descrição dela como alguém que se assenta em muitas águas é explicada mais tarde. As águas que vistes, onde se assenta a meretriz, são povos, multidões, nações e línguas. Isso está no versículo 15. Ela tem influência global. Então, essa entidade religiosa não só influencia pessoas comuns, mas também um histórico de influenciar líderes políticos. A afirmação de que as pessoas foram embebedadas por ela é uma referência à confusão espiritual que ela causa por seus falsos ensinamentos e práticas. Embriagar-se com vinho de sua refere-se a um estado de apatia ou indiferença espiritual. Essa inconsciência espiritual faria com que muitos ficassem surdos e cegos para a verdadeira mensagem evangélica de Deus. Como a prostituta, os carnais cobiçariam as coisas deste mundo ou os prazeres dele. Deve, portanto, ser uma prostituição espiritual, o que significa que é uma prostituição religiosa. Uma vez que é rotulada de prostituta com quem nações e reis cometem imoralidade, é uma falsa religião que prostitui a verdadeira adoração ao verdadeiro Deus. Como nos dias antigos, essa igreja da nova era desprezaria qualquer um que ousasse falar da verdadeira doutrina do Messias, o Salvador, que é a manifestação do próprio Deus em carne. Seu foco como resultado dos falsos pregadores dentro da igreja seria uma mensagem do evangelho com uma falsa salvação e um plano de fuga, de arrebatamento, pré-tribulação. Subtópico 2, a mulher e a besta escarlata. Acompanhe comigo. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres,
E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérola, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. Apocalipse capítulo 17, versículo 3 e 4. Quem é essa mulher? O que ela representa? Por causa da cor da sua roupa, ela também é referida como a mulher escarlate do Apocalipse. Embora as implicações modernas da cor escarlate incluam infidelidade no primeiro século, quando o livro de Apocalipse foi escrito, roupas de cor vermelho púrpura eram muito valorizadas e eram comumente usada por pessoas de hierarquia e de riqueza. A cor roxa, a púrpura, contém mais azul do que o carmesim, embora os limites não sejam definidos com muita precisão. O ponto por trás de estar vestida de roxo escarlate é que a mulher parece ser uma mulher de riqueza e autoridade. Esta cor de roupa completa também usando ouro, pedras preciosas e pérolas, e seu uso de um copo dourado de ouro. O contraste com esse exterior lindamente impressionante é que seu cálice está cheio de quê? Abominações e imundícia, né? Fornicação. Em outras palavras, ela engana muitos por sua aparência. Embora ela pareça bonita e tenha as armadilhas da riqueza, luxo e autoridade, suas ações são uma abominação para Deus. Lembrando que a besta aqui é o anticristo, e sobre os 10 chifres, isso se explica. Aqui o sentido que tem de sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º e dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste não são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora juntamente com a besta. Esses têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Apocalipse capítulo 17, versículo do 9 ao 13. Veja só, o ponto-chave é o entendimento de montanhas. São 7 montanhas literais, que é geológicas, ou simbolizam outra coisa. Dado que as 7 montanhas também são 7 reis, sugere algo diferente de montanhas literais. Mas devemos olhar para ver se as escrituras usam montanhas de uma maneira figurativa, que também faz sentido quando associada a reis, a governos. De fato, a palavra montanha é frequentemente usada figurativamente nas escrituras, e em todos esses casos a montanha sempre representa um reino. Certamente os reinos andam de mãos dadas com os reis, e por isso acredito que é melhor entender montanhas como um símbolo para os reinos que correspondem aos reis. Lembrando que a cidade de Roma é chamada de cidade das 7 colinas, que toda a área do estado do Vaticano, propriamente dita, está agora confinada. Essa ideia corrobora pelo fato de que essa passagem está explicando besta escarlate, sabendo por nossa discussão ali quando a gente estuda Daniel 7 que as bestas são usadas para representar reis e seus reinos. Neste ponto podemos identificar os 6 primeiros reinos simbolizados pelas 7 cabeças são estes. Primeiro, o Egito, que primeiro dos 5 caído, o segundo a Síria, o terceiro Babilônia, a primeira besta de Daniel capítulo 7, né, que seria a terceira dos 5 caído, a quarta Pérsia, que também está em Daniel, a quinta a Grécia, a sexta Roma,
que está dizendo agora o reino que é o sétimo, que é o intermediário, ainda não veio, mas virá e permanecerá por pouco tempo. Muitos estudiosos acreditam que esse reino já apareceu na Terra e que não foi outro senão o regime nazista liderado por Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. O oitavo reino satânico de Apocalipse 17, que continua de uma maneira um tanto surpreendente. Versículo 11 diz: a besta que foi e não é, e também o oitavo, e é um dos 7 e vai para a destruição. Agora aprendemos que além dos 7 reis e reinos associados às 7 cabeças, haverá ainda outro, oitavo reino, e é também o último, sendo o último reino satânico. Este oitavo rei e reino deve ser o reino do anticristo, que é representado pela besta composta, que é descrito em Apocalipse 13, ok? Subtópico 3, mistério, a grande Babilônia. Acompanhe comigo. E na sua testa está escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Apocalipse, capítulo 17, versículos 5 e 6. Quem ou o que é esse mistério que está escrito em letras maiúsculas? Como funciona esse sistema religioso mundial? Ao nos concentrarmos na meretriz, né, de Apocalipse 17, descobrimos que ela é chamada de mistério, né, Babilônia, a grande mãe das meretrizes, das abominações da terra. A identidade da grande prostituta é revelada através de atrocidades que ela cometeu, representando a maior destabilização que este mundo já viu. A grande prostituta e a mãe de todas as prostitutas referidas como Babilônia misteriosa tem muitas semelhanças. No entanto, a maior diferença é que um dá a luz a outro. Essa meretriz, também conhecida como prostituta, descreve como funciona esse sistema religioso mundial. Em termos simples, esse sistema abraça a unidade de esforço, ignorando as diferenças teológicas para ganho pessoal. Tá? O secretismo religioso. Eles aceitam as crenças de todos, exceto aqueles que mantêm a noção de que alguém deve nascer de novo para entrar no reino dos céus. Eles fazem isso para ganho pessoal, fama e, sem saber, no início, para Satanás, que odeia a verdade. Babilônia misteriosa refere-se a uma entidade misteriosa e perversa, cheia de mentiras, engano e confusão, operando secretamente, misturando a palavra de Deus nas escrituras com religião e tradições e falsas doutrinas pagãs. Eventualmente, ela assume o poder através dos governos e das massas do povo para agressivamente ir atrás e destruir qualquer coisa ou alguém que seja fiel ao Senhor Jesus Cristo. Muito mais muito mais pode ser examinado que sustenta essa conclusão, mas a verdade é que essa meretriz, como descrita, é a Babilônia espiritual, composta por diversos povos, multidões, nações, religiões e línguas que se unem em um único governo mundial que abraça uma unidade espiritual de autoadulação e realização. Seu próprio ser não tem tolerância com o Evangelho de Jesus Cristo. Esta dominação mundial e perseguição de um remanescente de crentes à espera de resgate por Cristo resultará na volta de Jesus Cristo, juntamente com a igreja do céu, para destruí-la.
A sinopse da lição do tópico 1, o espírito da Babilônia representa uma cultura que é completamente contra Deus. Tópico 2, o espírito da Babilônia. Subtópico 1, no sistema religioso. Como falando aqui, vai haver um secretismo religioso muito forte. Os líderes religiosos dessa grande prostituta, abominação, fizeram suas próprias leis e mandamentos e desviaram muitos da verdade. Eles professam conhecer o Senhor, mas seus frutos provam que isto é uma mentira. Eles são detestáveis em sua idolatria, desobedientes à nova lei do Messias e são poluídos, contaminados em sua própria sabedoria. Através dessa infiltração da prostituta, o cristianismo dominante também se tornaria absorvido pela justiça própria e desejos materialistas. Muitos sem o Espírito Santo não sabem que seus líderes religiosos, que estavam interessados apenas em dinheiro e controle, haviam realmente pregado doutrinas do engano. Quando um falso mestre profissional no púlpito pode seduzir ou cativar a audiência com uma manipulação hipnótica da verdade, respostas emocionais condicionadas ou controladas podem ser facilmente alcançadas. O verdadeiro poder do Espírito Santo é engano quando um estímulo emocional e substitui o discernimento espiritual. Satanás, através do espírito da Babilônia, enganou a maioria da igreja por esse erro sutil de ênfase excessiva nas bênçãos materiais e omissão do ensino sobre o temor do Senhor e a fé pela perfeição e maturidade para manter a igreja em cativeiro ao cristianismo carnal. Subtópico 2, no sistema político e cultural. Bom, a Babilônia é uma nação antiga, mas é importante notar que por trás da Babilônia estava o espírito demoníaco da Babilônia. Deus cria um reino que se chama sua noiva. Satanás falsifica com um reino que se chama Babilônia, a mãe das prostitutas. O espírito da Babilônia está em ação em todas as nações e gerações, irmãos. Por essa razão, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, está intimamente ligado a Daniel, pois ambos têm profecias sobre o fim da história humana e o início da eternidade com a segunda vinda de Jesus Cristo. Muito depois que a nação babilônia deixou de existir, Apocalipse revela que o espírito demoníaco da Babilônia permanece em ação no mundo. O espírito demoníaco da Babilônia estava em Sodoma e Gomorra, na Alemanha nazista, está na Coreia do Norte e no Irã. Comanda cartéis de drogas e tráfico humano, está escrevendo currículo para alunos do jardim de infância, até a pós-graduação está arquitetando plataformas políticas e narrativas culturais em tudo, de filmes e programas de televisão, e gosta de navegar na internet e causa tendências nas redes sociais. Invenção de valores, apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição e doutrinação contrária à fé cristã. Ninguém, nenhuma coisa em nenhum lugar está imune da influência demoníaca do espírito da Babilônia. Sobre o tópico 3, do sistema econômico. Apocalipse 18, a Babilônia agora está na frente e no centro e proclamada como a representação profética literal do sistema econômico mundial único do anticristo. Babilônia representa um sistema comercial e financeiro que estará em pouco antes da volta de Jesus. Ela também será destruída, mas pelo próprio Deus e não por Satanás e pelo anticristo. Por causa da grande riqueza, as pessoas se refugiam em suas riquezas como seu salvador, não vendo necessidade de um Deus. Uma de nossas fraquezas é que preferimos nos identificar com o mundo
e do que nos identificar, né, com o Senhor. Então a gente vê que aqui em Apocalipse 18, o que acontece quando se permite ao homem ter o que quiser. A ganância gera grande maldade. Como Sodoma e Gomorra, Gênesis 18, 21, os pecadores chegaram a Deus no céu, versículo 4 e 5 diz isso. Creio que o apóstolo aqui, João, está fazendo um jogo de palavras. A antiga torre de Babel estava sendo construída até o céu. Deus está dizendo que está chegando o dia e pode não estar longe, que Deus não pode mais tolerar o pecado. Às vezes parece que Deus ignora o pecado, mas quero que você saiba que a espada da vingança não vai dormir. Deus diz a respeito da grandeza de seu pecado, que seu castigo será o dobro da grandeza de seu pecado. Ela vai ter problemas duplos. Portanto, Deus destrói completamente a economia babilônica do mundo para o desdém dos reis financeiros, né, dos governos e do mundo. Sinopse da lição, tópico 2, diz assim: o espírito da Babilônia se revela nos sistemas religiosos, no religioso, político, cultural e econômico. Tópico 3, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Subtópico 1, não negociar a ortodoxia bíblica. A nossa fé precisa ser ortodoxa. Nossa crença não são um conjunto de ideias particulares que escolhem o nosso gosto, a nosso gosto. Elas são um conjunto de afirmações que buscam se alinhar do modo mais exato possível com aquilo que o próprio Deus revelou em sua palavra. Não basta crer, é preciso crer no que é verdadeiro, irmãos. Deus disse muitas coisas e tudo o que ele disse é verdadeiro. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Embora sejamos seres emotivos e não apenas intelectivos, a verdade jamais pode ser baseada em nossos sentimentos, por melhor que pareçam. É preciso inteligência e compreensão para entendermos, definirmos e nos apropriarmos da verdade divina. Ortodoxia é uma palavra de origem grega, vem do ortos, que reto, e doxa, opinião. Daí que surge a ortodoxia como crença correta. A crença correta é aquela que está conforme a verdade. Por exemplo, se eu acredito que o fogo é frio, a luz é escura e a água é seca, não estou crendo em fatos. A realidade não se ajusta àquilo que acredito. A ortodoxia cristã é a crença que se ajusta à realidade revelada. A Bíblia como única fonte de autoridade confiável para ensinar as coisas divinas. Jesus como o Deus Filho feito homem para levar nossos pecados sobre a cruz. A sua ressurreição e vitória permanece sobre a morte, a pecaminosidade e a condenação geral do gênero humano, a impossibilidade do ser humano salvar-se a si mesmo através de suas obras, a necessidade de crer em Cristo e em sua obra como um meio pelo qual a graça salvadora de Deus se manifesta em nossas vidas. Esses são apenas alguns pontos que devem permanecer intocados. Se alguém se disser de seguidor de Jesus Cristo, sem isso não há ortodoxia, não há cristianismo de fato. Subtópico 2, formar o caráter de Cristo. O dicionário define caráter como excelência moral e firmeza. O mais alto padrão de caráter é estabelecido nas Escrituras e é exemplificado em Jesus Cristo. Todos os que levam a sério o seguimento de Cristo são exortados a alcançar a excelência moral através de uma vida de confiança em Deus e de resistência às más influências que nos rodeiam e surgem de dentro de nós.
Mas tal caráter não se constrói da noite para o dia, irmãos. É desenvolvido através de um processo que envolve experiência, trabalho árduo e aprendizado com os erros do passado. A influência do espírito da Babilônia é predominante e difundida na igreja de hoje. E muitos cristãos ignoram seu funcionamento em suas vidas. Muitos cristãos não percebem que as forças espirituais estão por trás dos desejos naturais da carne e da mente, fazendo com que eles se tornem desmedidos a ponto de roubarem muito sutilmente o tempo e a energia que deveríamos gastar com e para Deus. Esse espírito é liberado na pregação e no ensino de muitos ministros genuinamente nascidos de novo e cheios do Espírito do Evangelho, que deliberadamente ou inconscientemente enfatizam apenas bênçãos materiais, físicas, financeiras em seu ministério e omitem as questões mais pesadas da palavra: julgamento, misericórdia, que dão o temor do Senhor, a fé para a salvação de nossas almas, que produzirão perfeição e maturidade espiritual. Muitos dos evangélicos populares de hoje afirmam que tudo que uma pessoa precisa fazer é ser salva, é apenas crer. Alguns chegam a dizer que se uma pessoa que realmente colocou sua confiança em Jesus voltar a seus velhos caminhos pecaminosos, ela pode perder algumas recompensas, mas nunca perderá sua salvação. Ele vai para o céu, afirmam, não importa o que ele faça. Mas as escrituras ensinam que só seremos finalmente salvos se continuarmos na fé, fundados e firmes, e não nos afastarmos da esperança do Evangelho. Subtópico 3. Aguardar a volta de Cristo. O que devemos fazer enquanto esperamos a volta de Cristo? O mais fundamental é que continuemos a obedecê-lo fielmente. Muitos acreditam no conceito de uma vez salvo, sempre salvo, né? Uma salvo para sempre. Mas esse conceito é falso. Um cristão pode cair da graça e se perder. Jesus disse aos cristãos em Esmina: sede fiéis até a morte e eu vos darei a coroa da vida. Porque Paulo tinha combatido o bom combate, ele terminou a carreira e guardou a fé, ele foi capaz de esperar e receber a coroa da justiça. Essa esperança existe para todos aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Enquanto esperamos que Jesus volte, ele deu aos seus seguidores 3 ordens claras: estar atentos ao seu retorno, estar sempre prontos para que ele volte e trabalhar enquanto esperamos. Que sejamos lembrados dessas coisas para realmente orientar nossa vida em torno de toda a extensão do Evangelho. A sinopse da lição do tópico 3: espera-se da igreja que se mantenha fiel na ortodoxia bíblica, desenvolva o caráter de Cristo e cultive a espera pela vinda do Senhor. Para concluir, um sistema religioso mundial único acabará por governar o mundo durante o fim dos tempos. Esse sistema tem 2 partes, uma parte religiosa e uma parte econômica, comumente referida como Babilônia. A Babilônia religiosa, referida como a mãe das meretrizes, tem sido reconhecida por muitos teólogos e líderes religiosos como a Igreja Católica. No entanto, irmãos, está claro nas escrituras que essa meretriz não é uma organização, é composta por diversos povos, multidões, nações, religiões e línguas que se unem em unidade espiritual contra Jesus Cristo. Cristo destruirá essa meretriz em sua segunda vinda. Que possamos ficar firmes e atentos a tudo que tem ocorrido nesses últimos tempos, esperando a volta de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.